Não julgueis erradamente. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa lá os sininhos para você poder receber as notificações. Se você gostar do vídeo, dá um like e também faça os seus comentários. Eu gosto bastante mesmo de lê-los. Eu leio todos. Não respondo todos, mas eu leio todos. E também, se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que de repente possa ajudá-las também. Então, essa semana nós estamos estudando os livros, de Jonas e Miqueias. Eu queria me concentrar no livro de Jonas, especificamente sobre a história de Jonas, que é uma história muito interessante mas também tem vários ensinamentos, que nós podemos aprender ali com ele, com a história dele, com esse episódio da vida dele. Deve ter muito mais coisa que a gente não sabe sobre Jonas, mas esse episódio aqui é bem interessante que aconteceu com ele. Na verdade, o Senhor havia instruído a Jonas que fosse pregar ao povo de Nínive, que era um povo iníquo, e realmente eles cometiam vários pecados, mas o Senhor queria que ele fosse até lá chamá-los ao arrependimento, porque o Senhor sabia que eles poderiam se arrepender. Mas Jonas não gostava muito da atitude do povo de Nínive. Não gostava de tudo que eles faziam, porque eles realmente eram bastante iníquos. E aí, quando o Senhor deu essa designação para ele resolveu fugir. Ele falou, vou me afastar daqui. Aí ele pega uma embarcação, um navio, e vai em direção a Tarsis, que era uma direção oposta à cidade de Nínive. E durante, então, o percurso lá, enquanto ele estava no navio, começou uma grande tempestade. O Senhor falou assim, não, eu quero que você volte, Então, ele mandou uma tempestade, e aí todo mundo ficou apavorado, Toda a tripulação do barco, do navio. E aí foram conversar com ele, e aí ele falou, não, olha, realmente sou eu que estou causando tudo isso. O único jeito é vocês me jogarem no mar, e aí então o Senhor vai aplacar, a tempestade. E foi o que aconteceu. Eles jogaram ele no mar, a tempestade parou e um grande peixe veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, desse peixe gigantesco, A gente não sabe exatamente que peixe era, ou se era uma baleia, enfim. Mas a Escritura diz um peixe grande, Então ele ficou no estômago desse peixe durante 3 dias. E ele orou e pediu ao Senhor que pudesse livrá-lo daquilo, E aí então o peixe acabou vomitando ele na praia, e aí ele acabou tendo que ir para Nínive pregar, porque essa era a vontade do Senhor, porque o Senhor amava aquele povo e de alguma forma ele queria que o povo se arrependesse. E precisava dele, precisava de Jonas para ir lá e ensinar o arrependimento, pregar o arrependimento para aquele povo. E Jonas, ele foi lá, chamou o povo ao arrependimento, e aí o povo, o que aconteceu? Quando ele ensinou o povo, desde o rei até os animais, o rei deu uma instrução lá dizendo, todo mundo vai entrar em jejum, se colocar em saco e cinza, se arrepender dos pecados que nós estamos cometendo, e vamos mudar a nossa vida. E todo mundo fez jejum, todo mundo se arrependeu, e Jonas, na verdade, naquele momento, ele ficou chateado, desagradou a ele, diz lá em Jonas 4, de 1 a 4, olha só que interessante, e desagradou-se Jonas extremamente disso e ficou irado, olha só. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A verdade não é essa aqui na Escritura, o Senhor não se arrepende de nada, mas dizendo que o Senhor ele era piedoso, misericordioso e longânimo.
e grande em benignidade. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. E diz o Senhor a ele: fazes bem que assim te ires? É muito legal, muito interessante isso que acontece com Jonas, né? Na verdade, Jonas ele fugiu de pregar em Nínive porque ele sabia que se ele chamasse o povo, talvez, né, ele imaginava que se ele pregasse o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Então, Jonas julgou, né, aquele povo, achando que eles não mereciam o perdão do Senhor. E isso foi uma coisa que não agradou o Senhor ficou meio bravo com isso. Enfim, o que a gente não tem assim os detalhes todos da história depois, mas a única coisa que nós sabemos é que ele ficou assim chateado e ele ficou lá esperando que o Senhor destruísse a cidade de Nínive de alguma forma, mas o Senhor não fez isso porque o povo se arrependeu. Eu queria focar um pouco nesse sentimento de Jonas. Eu penso que ele julgou aquele povo de uma forma errônea. Porque quando o Senhor disse para ele ir lá pregar, é porque o Senhor sabia que de alguma forma o povo poderia se arrepender e ser perdoado e o Senhor abençoá-los. Eles são filhos de Deus, né? Mas Jonas julgou aquele povo e julgou de forma errada. E eu penso que muitas vezes a gente faz isso também. Até mesmo essa coisa de julgar, né? Cristo disse, ensinou no Sermão da Montanha que na mesma medida que a gente julgar os outros, a gente também vai ser julgado. Mas não que a gente não deve julgar as pessoas, é isso que eu queria focar aqui hoje. A gente pode julgar as atitudes, mas não julgar as pessoas. Então, lá em Moroni, no capítulo 7, versículo de 16 a 18, Moroni ensina o seguinte: agora, meus irmãos, vendo que conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa que é a luz de Cristo, tende cuidado para não julgardes erradamente. Porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis também julgados. Então, esse é um ensinamento de Cristo. A mesma medida que a gente julga, o Senhor também vai nos julgar. Mas é interessante que ele fala aqui para a gente não julgar erradamente, ou seja, a gente pode julgar. Eu vou dar um exemplo. Julgar as coisas que as pessoas fazem, as atitudes e não as pessoas. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, de fazer essa diferença, que não é fácil de fazer. Mas, por exemplo, você tem um amigo, e aí esse amigo seu, ele está fazendo muitas coisas erradas. E aí você sente que as coisas erradas que esse seu amigo está fazendo está influenciando você para o mal também. E aí o que você faz? Você se afasta dele. Você julgou, não ele, mas as atitudes dele. Então, essa é uma forma, julgou de forma sábia. Bom, isso está me influenciando para o mal. Eu estou me sentindo mal e estou me sentindo, às vezes, atraído pelas coisas erradas que ele faz. Eu também sinto, às vezes, vontade de fazer. Então, é melhor que eu me afaste. Esse é um julgamento bom. Agora, se você está conseguindo influenciar essa pessoa, e mesmo que ela esteja fazendo coisas erradas, e quando você está com ela, essa pessoa passa a fazer coisas melhores, diferentes, e começa a fazer mais, né, daquilo que é certo, então, ótimo, continue com ela ajudando essa pessoa. Mas você tem que julgar isso, se isso está sendo bom ou está sendo ruim, se está te aproximando do Senhor ou se está te afastando dele. Então esse julgamento ele é importante. Julgar as coisas, a gente vai falar muito sobre isso, julgar as atitudes, julgar aquilo que pode fazer mal a você e te afastar do Senhor. E às vezes a gente julga as pessoas, né? Cristo até ensinou, né? Falou, olha, por que você olha no argueiro que está no olho do teu irmão e esquece da trave que está no seu olho? Às vezes a gente julga as pessoas
e não as coisas, a gente julga as pessoas e aquela pessoa está fazendo, olha, aquilo de errado, e você muitas vezes está fazendo coisas muito piores do que ela. Então, não julguemos as pessoas. Vamos aprender muito isso hoje. Tem uma história bem interessante na Liahona de novembro de 2018, que diz assim, um jovem casal, Lisa e John, mudaram-se para um novo bairro. Certa manhã, enquanto tomavam de jejum, Lisa olhou pela janela e viu a vizinha do lado pendurando a roupa que tinha lavado. Aquela roupa não está limpa, exclamou Lisa. Nossa vizinha não sabe lavar roupa direito. John deu uma olhada, mas não disse nada. Toda vez que a vizinha pendurava a roupa lavada, Lisa repetia seu comentário. John deu uma olhada, mas não disse nada novamente. Algumas semanas depois, Lisa ficou surpresa ao ver pela janela as roupas lavadas da vizinha, bonitas e bem limpas. Ela então disse ao marido: Olhe, John, ela finalmente aprendeu a lavar direito. Como será que conseguiu? John respondeu: Bem, querida, eu sei a resposta. Talvez seja por saber que levantei cedo hoje e lavei os vidros das nossas janelas. Essa história é bem interessante e é até cômica, né? Mas mostra realmente isso, né? Às vezes a gente olha para as pessoas, as coisas que elas estão fazendo e a gente julga essas pessoas. Então, no caso aqui dessa história, a mulher não sabe, ela falou, a mulher não sabe lavar roupa, né? Então, esse é um problema, que às vezes a gente olha as coisas as pessoas de uma forma e a gente categoriza as pessoas, a gente rotula as pessoas. E isso é um perigo, porque isso faz com que o Espírito se afaste de nós e nós nos afastemos das pessoas também. Uma outra coisa importante, né, que eu falei agora há pouco, que é da gente tomar esse cuidado para não julgar as pessoas e sim os seus comportamentos. Eu vou dar um exemplo do trânsito, né? Eu gosto de usar esse exemplo, porque isso acontece muito. Por exemplo, você está lá no trânsito e alguém te dá uma fechada, né? Você está lá e a pessoa veio e deu uma fechada. Julgar a pessoa. Como é que seria quando é que a gente julga a pessoa quando dá uma fechada na gente no carro? Ei, seu irresponsável, quer me matar? Cretino, imbecil, onde você comprou a carteira? Então a gente está julgando a pessoa. Quando a gente julga o comportamento, nós diríamos o seguinte: que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente. Então é diferente, né? Você está julgando o comportamento e não a pessoa. Porque, na verdade, o fato da pessoa ter fechado você não significa que ela seja imbecil, que ela comprou carteira, que ela é cretina, que ela é irresponsável. Então, numa frase só, você acaba julgando a pessoa e isso não é bom, isso não é agradável à vista de Deus. Mas a gente pode julgar a barbeiragem que ela fez, a gente pode falar, nossa, podia ter causado um acidente, né? Então, é muito diferente isso, essa forma, né, de julgamento. Em vez de julgar e condenar as pessoas, tente julgar e compreender as atitudes. Então isso é muito importante. Assim você pode compreender que as pessoas que cometem barbeiragem podem ser maravilhosas. Pessoas que nos magoam podem se tornar nossos melhores aliados. Pessoas que não são tão verdadeiras conosco podem virar nossos protetores. Então, às vezes, a gente julga a pessoa por algo que ela fez e a gente acaba se afastando dela. Então, você julgar as atitudes dela é algo bem diferente, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve não se afastar das pessoas porque elas fizeram alguma coisa errada. Aquilo não define a pessoa.
né? O fato da pessoa, sei lá, é, não pagou lá alguma dívida, por exemplo, não significa que essa pessoa é desonesta. Às vezes ela estava com dificuldade, você não sabe a história, você não sabe a vida dessa pessoa. Então a gente julga sem saber o que a pessoa está passando, está vivendo, né? Então não significa que ela seja irresponsável, enfim. Então uma atitude não define a pessoa. É óbvio que se a pessoa comete os mesmos erros durante muito tempo, isso acaba definindo ela. Então é isso que nós também temos que tomar o cuidado de não praticar algo durante muito tempo, fazer aquilo muitas e muitas vezes, que a gente acaba se definindo como uma pessoa assim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas é interessante que a gente deve olhar para as pessoas como o Senhor olha. Eu sei que isso é bem difícil, né? Mas a gente precisa ter esse olhar mais íntimo, né? Como Cristo olhava para as pessoas, um olhar mais profundo. Por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Eu gosto muito de citar Pedro porque ele é um grande exemplo de várias coisas, né? Mas ter esse cuidado com os rótulos. Então, por exemplo, você já imaginou se o Senhor rotulasse Pedro pelas atitudes que ele teve? O fato dele, por exemplo, ter negado Cristo 3 vezes não significa que ele era um traidor. Isso é importante a gente enfatizar aqui. Ele negou Cristo 3 vezes lá, teve os motivos dele, podem ter sido errados, ele fez errado, pode ser que tenha feito. Talvez o Senhor já tinha avisado que ele ia fazer isso, mas isso não definiu Pedro como um traidor. Isso é muito importante, porque ele depois saiu, chorou e se arrependeu de ter feito aquilo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para não, quando a gente olhar para as pessoas, não defini-las pelas atitudes que elas fazem. Então, a gente tem que ter esse cuidado de aprender a separar. Porque se o Senhor tivesse rotulado Pedro, se o Senhor nos rotulasse você, rotulasse eu, a gente estava perdido. Felizmente, o Senhor está sempre com a mão estendida para nos socorrer e para nos perdoar. Por quê? Porque Ele sabe que a gente pode mudar. Ele sabe que a gente pode mudar nossas atitudes. Então isso é importante enfatizar. Então o fato de Pedro ter negado a Cristo 3 vezes não significou que ele era um traidor. Senão ele não teria sido chamado como presidente da igreja. Então a confiança que o Senhor tinha nele era tão grande e ali ele fraquejou, ele deu uma escorregada, realmente fez isso, mas ele se tornou presidente da igreja porque o Senhor confiava nele e ele se tornou o profeta poderoso que se tornou. Um outro episódio muito importante, que talvez esse para mim também é um dos maiores e mais importantes quando a gente fala de julgamento, é quando aquela mulher foi pega em adultério. Então vieram homens com pedras nas mãos e uma mulher correndo e eles iriam atirar pedras nela e Cristo estava ali, né, ensinando o povo, e aí eles estão trazendo aquela mulher com pedras nas mãos para apedrejá-la. E eles perguntam o que deveriam fazer. Obviamente que eles queriam pegar Cristo, né? Se Cristo dissesse assim, não, apedreja ela, ele estaria indo contra aquilo que ele vinha ensinando. E se ele falasse assim, não atira a pedra nela, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que era a lei vigente. Então eles falaram, agora não vai ter jeito, nós vamos pegar Cristo, né? Mas aí Cristo, claro, com toda a sua sabedoria, e todo o seu conhecimento e inteligência, enfim, e amor também, e ele disse assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor conhecia aqueles homens, sabiam, né, muito sobre eles. E aí eles foram saindo, foram jogando as pedras, né, do mais velho para o mais novo, porque provavelmente os mais velhos têm mais pecado, eles foram soltando as pedras e saíram. E ficou ali aquela mulher pega em adultério e Cristo. Ela cometeu um pecado gravíssimo. O pecado mais grave depois do assassinato é o adultério. Mas olha o que Cristo fez com essa mulher. Então, ele está ali e ele viu que os homens saíram
E aí, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, ele disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa frase, ela é muito importante. Por quê? Porque Cristo sabia muito bem separar o pecador do pecado. E é isso que a gente tem que aprender. Aprender a separar as pessoas dos seus erros. Então, ela fez algo pecaminoso, contrário às leis de Deus, fez, e foi um pecado grave. Mas Cristo disse para ela: Eu não te condeno. Olha só. Cristo poderia condená-la pela santidade da pessoa de Cristo, né? Da sua pureza, enfim, por ele ser o nosso Deus, ele poderia simplesmente condená-la. Mas ele não fez. O próprio Salvador não fez isso. E poderia ter feito. Ele disse: olha só o que ele disse, nem eu também te condeno. Então, ele não condenou ela, mas ele condenou o pecado que ela fez, porque ele disse para ela: vai-te e não peques mais. Mas tem uma diferença muito grande aí, que é isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos aprender a separar os pecadores do pecado. É isso que Jonas não fez. Ele deveria ter separado aquelas pessoas dos erros delas. E foi isso que o Senhor fez, né? Quando o Senhor chamou Jonas, ele estava separando as pessoas do pecado. Ele disse: vai lá e prega para eles. Se eles se arrependerem, eu vou perdoar. Então, ele não estava condenando Nínive, mas Jonas estava condenando. Ele estava condenando as pessoas e não as atitudes. É isso que a gente precisa aprender, a separar as duas coisas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o fato de uma pessoa ter se divorciado, que é uma coisa complicada, difícil, enfim, mas muitas vezes as pessoas que são divorciadas são julgadas na igreja. Talvez você saiba disso, ou já passou por isso, se você é uma pessoa divorciada. Às vezes elas passam por isso. Elas são condenadas por elas terem se divorciado. Então, o fato de uma pessoa ter se divorciado não significa que ela não possa mais ser feliz em um outro casamento, que ela deva ser, que a gente tenha que ter um preconceito com ela. Não. Não define ela o fato dela ter se divorciado. Você precisa entender toda a história, enfim. Nunca julgue. Simplesmente não rotule, né? Se você puder ajudar, tudo bem, mas nunca condene uma pessoa. Estou dando um exemplo aqui do divórcio, mas existem outros. Quando alguém tem uma opinião política diferente, nós estamos vivendo um momento desse, né? Quando a pessoa tem uma opinião política diferente da sua, não quer dizer que ela seja ignorante ou cabeça dura. Esse é um cuidado que a gente precisa ter também. A gente julga as pessoas e a gente tem que aprender a julgar as atitudes. Então, nunca a pessoa ela não se define pela sua posição política. Precisamos tomar bastante cuidado com isso. Se uma pessoa não paga uma dívida, não significa que ela seja mau caráter. Se você pediu emprestado algo a alguém e essa pessoa não emprestou para você, você pediu, ela não te emprestou, não significa que ela não tem amor ao próximo. Se uma pessoa conversa pouco e quase não se socializa com os outros, não significa que ela seja fria ou que não se importe com ninguém. Isso acontece muito também, às vezes a pessoa, aquela pessoa lá não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Você não sabe o que está acontecendo com ela. Ela pode ser uma pessoa tímida e tem dificuldade de socializar. Então por que você, ao invés de dizer assim, essa pessoa aí não socializa, não conversa com ninguém, por que você não vai se aproximar dela? Talvez você vai ajudá-la. Então a gente tem que pensar muito nisso. Se uma pessoa age muitas vezes impulsivamente, não significa que ela não seja paciente. Essa pessoa não tem paciência. Não, às vezes ela agiu impulsivamente. Quantas vezes você já
já agimos impulsivamente, tomamos decisões erradas com a cabeça quente, enfim. Mas isso não define você, não define aquela pessoa que fez aquilo. Se uma pessoa fala muito, não significa que ela seja mal educada, enfim, a gente acaba julgando as pessoas por algumas coisinhas que elas fazem. Então, esse é um erro muito grande. Ao invés disso, a gente tem que se aproximar, ajudar, ver o que você pode fazer ao invés de criticar, de julgar. Lembre-se sempre disso. Ninguém é perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. E todas as pessoas cometem erros, fazem coisas erradas, mas isso não as define. É importante você saber isso para não rotular as pessoas. Então lembre-se, se o Senhor não rotulou, imagina a cidade de Nínive, uma cidade inteira iníqua, cometendo um monte de pecados, o Senhor não julgou aquele povo. O Senhor não julgou a mulher adúltera. O Senhor não julgou a Pedro. Ele simplesmente dá a oportunidade. Ele ajuda. Essa é a atitude que a gente tem que ter. A mesma atitude de Cristo para com todos os pecadores. Lembrando sempre de separar o pecado do pecador. Tem um Stephen R. Covey que escreveu o livro O Oitavo Hábito. Na verdade, nesse livro ele escreveu vários livros, né? Ele disse uma coisa muito interessante nesse livro O Oitavo Hábito. Há um grande poder em ver as pessoas independentemente de seu comportamento, pois quando o fazemos, estamos afirmando seu valor fundamental, incondicional. Quando percebemos e admitimos o potencial dos outros, é como se lhes apresentássemos um espelho que reflete o que há de melhor neles. Olha que legal. Então, admitir o potencial das pessoas. Às vezes a gente olha só aquele erro que ela comete, a gente esquece de todas as outras coisas boas que ela faz. E aquele erro que ela cometeu definiu ela, né? Não é assim. As pessoas têm muito mais, como ele disse aqui, né? Tem muito mais, ele tem um potencial muito maior, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Essa visão afirmatória não apenas os liberta para que possam fazer o melhor, como também nós ficamos livres de ter que reagir a um comportamento indesejado. Quando as pessoas se comportam bem abaixo de seu potencial, nossa atitude e nossas palavras afirmativas parecem dizer: isso não está à sua altura. Cultivar o hábito de olhar as pessoas afirmativamente e comunicar-lhes com frequência e sinceridade a confiança que temos nelas é de maior importância. É um investimento relativamente pequeno de resultados incalculáveis e incríveis. Então, a gente precisa cultivar o hábito de enxergar, né, as pessoas de forma afirmativa, ver as coisas boas, ver o potencial das pessoas e não ficar olhando os defeitos, as coisas erradas que ela faz. Porque lembre-se, você também faz. A Madre Teresa de Calcutá disse uma frase que me chama muita atenção. Ela disse: se você julgar as pessoas, não terá tempo de amá-las. Vou repetir, se você julgar as pessoas, não terá tempo de amá-las. Então, ame mais do que julgue, né? Para de julgar, porque a gente está numa condição muito parecida, né, com todos. Eu queria encerrar falando a respeito, citando aqui uma citação, na verdade, o presidente Thomas S. Monson fez um discurso, A Caridade Nunca Falha, na Liarona de novembro de 2010, e diz assim: em vez de sermos críticos e de julgarmos uns aos outros, que possamos ter o puro amor de Cristo por nossos companheiros nesta jornada da vida. Reconheçamos que cada irmão e irmã está fazendo o melhor que pode para lidar com os próprios desafios e que nos empenhemos em fazer o nosso melhor para ajudar. Caridade é ter paciência com a pessoa que nos decepcionou. É resistir ao impulso de se ofender com facilidade. É aceitar fraquezas e limitações. É aceitar as pessoas como elas realmente são. É enxergar, além da aparência física, os atributos que não se extinguirão com o tempo.
é resistir ao impulso de categorizar as pessoas. Isso aqui que o presidente Wilson disse é fantástico e profundo. Precisamos agir desta maneira. Eu sei que às vezes é um hábito e eu já me peguei fazendo, eu já julguei muitas vezes, já julguei erroneamente muitas vezes. Então tome esse cuidado para não julgar de forma errônea, não julgar as pessoas, porque na mesma medida que a gente julgar os outros, o Senhor vai nos julgar. Então como que você gostaria que o Senhor te julgasse? Pense no seguinte, puxa, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida e o Senhor me perdoou, o Senhor não me julgou, o Senhor não me condenou, mas Ele me deu oportunidades de crescer. Ele me castigou algumas vezes? Sim, merecidamente eu fui castigado, porque eu cometi erros. Mas o Senhor não me castigou porque aquilo me definiu, as coisas. Ele sabia, Ele conhece o meu potencial, Ele sabe aonde eu posso chegar. Eu nem sei direito aonde eu posso chegar. Eu desconheço todo o meu potencial. Eu sei que eu sou um filho de Deus, eu tenho um potencial gigantesco, mas eu não sei ainda até onde eu posso chegar. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então nós não conhecemos o potencial das outras pessoas, a gente não sabe aonde ela pode chegar, então nós não podemos julgar por causa disso também. Então, que você possa aprender isso. E isso é algo que eu já fiz isso. Eu queria contar aqui uma experiência. Uma vez, uma das minhas filhas me mostrou uma foto de uma jovem da igreja, de uma moça da igreja, com trajes de banho, assim. Eu estava mostrando ela com trajes de piscina, de praia, enfim. E eram trajes, assim, vamos dizer assim, fora dos padrões da igreja. E eu julguei aquela moça naquela hora. Eu julguei não a atitude, mas eu julguei a moça. Falei, como que ela pode fazer uma coisa dessa, né? E comecei a falar algumas coisas julgando aquela moça. E as minhas filhas, quando viram que eu falei aquilo, elas ficaram meio chocadas. Falaram, nossa, pai, não, que isso, tal, não sei o quê. Então, eu fui muito além, né, do que deveria. Eu condenei aquela moça por aquilo que ela fez. Quem sou eu para fazer isso? E naquela hora eu me senti muito mal. Eu senti o Senhor falando para mim, por que você está julgando essa moça? Você já parou para olhar dentro de você das coisas que você já fez de errado? Enfim, o Espírito começa a falar e ele começa a dar uma bronca. E naquela hora eu me senti muito mal, muito, muito mal. E aí eu falei para as minhas filhas, né? Eu pedi desculpas para elas depois. Falei que eu tinha julgado erradamente e que elas me perdoassem por aquela atitude. E aquela moça não é definida por isso, de forma nenhuma. Essa moça tem um potencial muito grande, uma moça maravilhosa, de uma família maravilhosa. Enfim, quem sou eu para julgar isso? Então, vamos agir como Cristo em todas as situações, como ele fez com aquela mulher que cometeu um pecado grave, que foi o adultério, mas ele não a condenou. Ao invés da gente condenar, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos ficar perto e sempre reconhecer os valores, mais os valores das pessoas e nunca ficar levantando, né, aquelas coisas erradas que ela faz, ficar julgando a pessoa. Então, vamos julgar, às vezes a gente tem que julgar as coisas erradas que ela faz, para que mais julgar que aquilo a gente sabe que é errado fazer, mas que aquela pessoa ela tem oportunidade de mudar e não rotular ela. Ah, aquela pessoa é assim, ela não é assim. Ela está assim naquele momento, mas ela não é assim. Ela pode mudar. E o Senhor, como fez com o povo de Nínive, perdoou todo aquele povo que se arrependeu. Ele não condenou. E Jonas condenou. Né? Talvez a gente não sabe, mas provavelmente ele se arrependeu disso depois. E com certeza o Senhor o perdoou. Mas que possamos sempre olhar para as pessoas como Cristo olha, como Cristo vê,
como o Senhor vê. Procura olhar para as pessoas como o Senhor olha para você. Pensa nisso. A gente se vê no próximo vídeo.